Coisa boa ouvir a palavra de Deus, né? Vamos continuar ouvindo aqui os nossos jovens. Eu também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Fico muito feliz essa noite de ver os jovens falando da palavra de Deus. É muito difícil estar aqui. Quando a gente sobe aqui, até a gravata treme. Tão nervoso que a gente fica aqui. Mas nós estamos falando aqui do que a gente aprende na escola bíblica dominical. Nós estamos falando aqui do que a gente aprende de Deus, que vem da boca de Deus para nossas vidas. Nesta noite, não é especial, porque eu sempre venho aqui, mas essa semana ficou tocando em meu coração o que eu ia falar, porque eu fiz um propósito a Deus, que eu ia sempre buscar Ele, sempre buscar a palavra. Quando tivesse oportunidade eu ia falar, eu não ia ficar sentado, eu ia sempre falar da palavra de Deus. E Deus me levou a pensar sobre deserto. O que vem a ser deserto? O deserto é um lugar que você encontra quase nada no deserto. Você olha para um lado, você vê areia, outro lado você olha e vê a areia, às vezes você vê miragem no deserto. E o deserto é um lugar que você fica sozinho. Na Bíblia, eu vou ler para os irmãos aqui na Bíblia, Êxodo 14 e 12. Quando o povo de Israel debate e murmura a Moisés: não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Esse deserto na nossa vida, às vezes a gente fica... a gente está na igreja, a gente está passando por provações, por dificuldades, que até quando tem uma palavra a gente nem liga. A palavra às vezes está falando do seu problema, mas a gente nem percebe que está falando disso. Vai tocar um hino, não percebe que o hino está falando do seu problema. Você prepara uma palavra e você lê e você nem se depara o que Deus está querendo falar para você na palavra. No deserto, mas quando você está no deserto, é a hora que você tem intimidade com Deus, é a hora que o seu coração de pedra é retirado e colocado num coração de carne, é a hora que você sente a presença de Deus, como o nosso amigo acabou de falar, o Kaique, é a hora que você tem experiência com Deus, é a hora que você sente e chora, a hora que você chega na sua casa, dobra o seu joelho, você começa a chorar, você começa a pedir para Deus, clamar para Deus, para que Deus resolva o seu problema. O deserto é um lugar que você fica só. Quando você está no deserto, você olha. Quando você não está no deserto, você olha uma pessoa que está no deserto, você fala aquelas palavras conhecidas, você fala assim: olha, hora que passa, Deus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é o certo, mas quando está na nossa vida, quando a gente está no deserto, a gente fica sem saber o que fazer, a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem consolo, não tem solução para nossos problemas. Nessa noite estou falando para você que entrou aqui nessa noite, que não conhece Jesus, que não tem Deus no seu coração. O povo de Israel ficou cativo, ficou 430 anos na escravidão. Quando eles saíram no deserto, Deus preparou tudo e eles não viam. Deus preparou uma nuvem que acompanhasse eles durante o dia e uma coluna de fogo que acompanhasse eles à noite. Deus estava sempre olhando por eles, mas eles não percebiam que Deus estava junto com eles. Não é diferente na sua vida também. Os momentos que você está desolado, o momento que você está triste, Deus está com você. Ele não te abandona em nenhum momento. Nenhum momento, Ele sempre está do seu lado, te olhando. Você tem somente clamar e exaltar a Deus. Não reclame do seu problema. Qual é o seu problema? Qual é o deserto seu na sua vida? É o desemprego? É o término de namoro? Qual é o seu desemprego? Qual que é o seu problema nesta noite? Olha, está doendo no meu coração. Mas não se esqueça que Jesus lá no alto do Calvário também clamou no deserto. Ele clamou: Senhor Deus, por que me desamparaste? Deus deu seu filho naquele dia para morrer por você. Ele deu seu filho para morrer por você.
Ele deu o seu Filho para morrer por você que está aqui nesta noite, para que o seu deserto Ele esteja junto com você. Ele vai te dar a água da vida. Na palavra do Senhor diz que Jesus é a água da vida, e você está aqui nesta noite. Aceite a água da vida na sua vida. Você vai ser transformado, você vai mudar, você vai sorrir, você vai cantar. Mas você fala assim para mim: eu não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade, não vai ter mais deserto na minha vida. Eu te falo que você vai ter deserto, você vai ter dificuldade. Mas na vida com Jesus já é difícil. Imagine você viver nesse mundo sem Jesus. Então nesta noite, a hora que for feito o apelo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Amém.